Boa noite, irmãos e irmãs. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite, onde já estamos no ano novo, 2021. Passamos aí 2020 com a pandemia, com a mudança aí na sociedade, mudança na rotina de nossas vidas, e fomos afetados de várias formas, inclusive na nossa dinâmica como igreja, como irmãos que congregam aqui no Ministério na Segunda Igreja Batista, e na verdade todas as igrejas cristãs e não cristãs aí foram afetadas também, no sentido de não poder ter as suas reuniões costumeiras, né? Nós tivemos nosso último culto aqui na igreja em março do ano passado, e ainda este ano nós estamos aí com algumas restrições, mas espero que você esteja firme em Jesus Cristo, com a sua fé em Cristo, a sua vida de leitura bíblica, no culto doméstico, na comunhão com Deus, com sua família. Ainda não é possível com os irmãos ainda em corpo presente, mas hoje nós temos a tecnologia que nos aproxima, através de grupos do WhatsApp, através de chamadas de vídeo, e outras alternativas aí. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, a sua família, e que nesse novo ano nós possamos aí nos colocarmos cada vez mais diante da presença de Deus e sermos fortalecidos pela palavra dele, como tem sido em todo esse tempo de nossas vidas. Nessa noite nós estaremos meditando na palavra de Deus, em um texto bastante profundo da palavra, que se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Convido a você a abrir a sua Bíblia ali no livro do Antigo Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 19, e nós leremos do verso 8 ao verso 21. 1 Reis, capítulo 19, verso 8 ao verso 21. A minha Bíblia diz, o título do capítulo, A Fuga de Elias para Horebe, e vamos ver aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, através dessa passagem aí, digamos, da quase final da vida, Elias quase partindo para o final da sua vida, digamos, aqui na terra, pois ele foi arrebatado e no redemoinho aos céus, mas aqui ainda, acho que uns passos aí quase finais antes do seu arrebatamento aí. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 19, a partir do verso 8. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá,
para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 10ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que ele fez. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos orar? Falar com o Papai do Céu? Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento que estamos diante da Tua Palavra, que ela faça a Tua vontade em nossos corações, que ela faça o que apraz, ó Deus, ao Teu Santo Espírito das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse ano de 2021, nós estamos numa série de mensagens que está nos desafiando a termos uma visão diferente da vida cristã, uma visão de desafios, uma visão de ver a necessidade de realmente termos uma mudança de dentro para fora. E nessa noite nós estaremos trabalhando com o tema Vendo a necessidade de sair da caverna, pois aqui no texto nós vimos na caverna que Elias se encontra, e nós estaremos aí discorrendo no decorrer da pregação sobre o porquê ele foi para lá, como foi para lá e qual o motivo disso. Mas nessa noite nós queremos, dentro desse texto, desenvolver a ideia de enxergarmos, vermos a necessidade de sairmos na caverna e estarmos na presença do Senhor. E isso é de fundamental importância, Isso é de fundamental importância. Nós passamos por um ano aí de pandemia, ainda estamos aí na questão da descoberta da vacina, parece, para o Covid-19, que ceifou a vida de muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo, irmãs em Cristo foram, entes queridos. Então nós passamos por um ano totalmente diferente, com o advento do trabalho em casa, o famoso home office, com as igrejas não podendo se reunir, com o comércio tendo que ter horários flexíveis, muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam o emprego por causa da questão da pandemia, que aí acabou tendo a crise financeira, abalou um pouco o país. E nos deparamos com essa situação complicada no ano de 2020. E além disso, também no caminhar da nossa vida cristã, muitas vezes nos deparamos com aflições, com situações que nos afligem todos os dias, situações complicadas que muitas vezes não sabemos como resolvê-las, e muitas vezes nós entramos em desespero e a nossa vontade é de sair correndo, mas muitas vezes saímos correndo sem saber para onde nós temos que ir, onde nós iremos. Mas em meio a tudo, essa questão do ano, essa questão dessas aflições, das guerras cotidianas que nós passamos, das tentações e provações, não podemos esquecer que o Senhor é conosco. Isso é de fundamental importância para nós que conhecemos a Cristo, que o aceitamos e temos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, como aquele que controla e direciona nossas vidas. Não podemos jamais esquecer que Ele é conosco, que Ele nos chama para uma nova vida, para o adorar e para estarmos em Tua presença, na presença dEle. Então, é necessário enxergarmos e compreendermos o que Deus quer da vida do seu servo, da vida dos seus filhos, das suas filhas, das suas servas. E aí vem uma pergunta diante disso. E o que Deus quer de cada um de nós como servos dele, eleitos e amados por Ele?
Aqui no texto, nós podemos enxergar uma coisa importante daquilo que Deus quer de nossas vidas. E uma coisa que Deus quer de nossas vidas é que fiquemos na presença do Senhor, independente da circunstância, independente das aflições, independente das ameaças que você possa estar sofrendo na sua vida, no seu dia a dia. E nós vemos isso no versículo 11, a voz do Senhor falando a Elias: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois é na presença do Senhor que nós somos fortalecidos em meio à pandemia, em meio às guerras e aflições que nós temos todos os dias. E aqui é importante nós notarmos e refletirmos um pouco na situação de Elias aqui, nesse texto, nesse momento da sua vida, na trajetória da sua vida. E a situação de Elias aqui neste momento é que os versos 3 e 9 relatam que Elias teme por sua vida, foge e entra na caverna. O verso 3 vem nos mostrar que Elias, após receber uma ameaça da rainha Jezabel, que iria matá-lo, que iria destruir a vida dele, como ela já tinha feito com vários outros profetas, diante dessa ameaça, Elias, a Bíblia diz no verso 3 que Elias teve medo e fugiu. Ele deixa o seu servo, caminha por um dia no deserto e foge ali de Israel. E na sequência do texto, no verso 4, ele chega diante de Deus e fala: Deus, já tenho bastante, Senhor, tira a minha vida. Então Elias teme por sua vida, ele está numa situação de aflição. E Elias, nesse momento de aflição, por causa da ameaça que ele recebe da rainha, que iria tirar a sua vida, ele simplesmente foge. E ele foge, e no verso 9 que nós lemos, mostra que ele entra, chega até o Monte Horebe, e no Monte Horebe ele entra numa caverna. E Elias também está numa situação, digamos aí, de aflição e também desorientado. E por que desorientado? Porque Elias, ele fez uma caminhada, o texto nos mostra a partir do verso 8, que ele viajou 40 dias e 40 noites, fez uma caminhada, digamos, longa, após ter sido sustentado pelo anjo do Senhor. Ele fez uma viagem longa, uma caminhada longa, porém, sem uma direção, digamos, dada por Deus, dada pelo Senhor. E é interessante nós refletirmos um pouco na história da vida de Elias. O capítulo 17 vai nos mostrar Elias sendo alimentado por corvos, e a partir do verso 7, Elias, ele recebe a palavra do Senhor, dizendo para ele ir até a Sarepta, que ali ele já tinha direcionado a viúva que iria sustentá-lo, que iria conduzir a vida dele no tempo de seca, no tempo de escassez de alimentos e água ali que estava na terra, por causa do pecado, por causa da idolatria do povo de Israel contra Deus. E ali Deus direciona e fala para Elias: vai até aquela cidade. Aqui não. Elias simplesmente recebe a ameaça da rainha e simplesmente sai vagando, como digamos que errante mesmo, desorientado. Por quê? Porque ele teme por sua vida e também está no momento de aflição. Muitas vezes no momento de aflição, muitas vezes quando nós estamos diante de uma ameaça, seja em nossas vidas, nossa família, muitas vezes nós temos a reação que Elias tem: perder o sentido, esquecer quem é Deus, esquecer aquilo que Deus fez em nossas vidas e sairmos andando errantes com medo daquele perigo, com medo de sermos afligidos por aquela ameaça. E Elias está nessa situação. Só que Deus é um Deus que não abandona os seus servos. Deus é um Deus que usou a vida de Elias poderosamente. Ele levanta Elias no momento de total idolatria no meio do povo de Israel. O capítulo 16, a partir do verso 22, mostra a ascensão do rei Acabe. E há uma palavra interessante ali que fala que Acabe fez o que Deus reprova, e mais do que os reis anteriores a ele. Ou seja, Acabe levou o povo à idolatria muito forte, e isso provavelmente induzido por sua mulher Jezabel. Jezabel é
era filha de um rei que que tinha a prática, o hábito de adorar a Baal. E simplesmente ela vai, Acabe casa-se com ela, e ela vai e conduz a Acabe a adorar a Baal e consequentemente levar o povo a idolatrar a Baal. Então, nós vemos Elias nesse momento é levantado por Deus. Para quê? Para que Elias fosse o remanescente fiel, aquele que enfrentaria o rei Acabe e sua esposa Jezabel, com o intuito de conduzir o povo a voltar à adoração ao Deus verdadeiro, ao Yahvé, ao Jeová, ao Deus que sustentou o povo em toda a sua trajetória, o povo de Israel. Então Elias é esse homem que Deus levanta, e a Bíblia não fala qual era seus pais, a sua origem, mas simplesmente diz que Elias, o tesbita, é levantado ali por Deus. E Elias é um homem que poderosamente foi usado por Deus. E no capítulo 18 nós vemos ele na famosa batalha no Monte Carmelo com os profetas de Baal. E Deus usa poderosamente a vida dele, que ele faz um desafio muito ousado diante dos profetas, os 400 profetas ali, e diz o seguinte, e lança um desafio. E o desafio é para mostrar ao povo quem era o Deus verdadeiro que o povo devia adorar. Que naquele momento, para eles, era Baal, porque eles estavam sendo ensinados e orientados e induzidos pelo rei Acabe e sua esposa. Porém, Elias lança o desafio com os profetas ali, e o desafio que ele lança é muito interessante, onde ele diz: nós iremos orar. Eu falei, o meu clamor ao meu Deus, e vocês clamarão ao seu Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal fazem o clamor e, consequentemente, o Deus deles não responde. E quando Elias clama a Deus, Deus responde com fogo. E aí, quando isso acontece, Deus demonstra, com essa resposta da oração de Elias, demonstra ao povo de Israel que ele é o Deus verdadeiro e que o povo deveria voltar-se para ele. E aí simplesmente o povo vai e mata todos os profetas e consequentemente também na sequência da história, Deus usa Elias para clamar a ele, para que a chuva voltasse a cair na terra, para que o alimento voltasse. Porque Elias tinha orado e a chuva ia cessar na terra por causa da idolatria do povo de Israel. Então, Elias é esse homem poderosamente usado por Deus, mas que está no momento de aflição, que está no momento de luta e que está simplesmente aflito e foge, entrando numa caverna e ali fica com, digamos, a intenção de que a rainha não encontrasse ele para que o matasse, para que cumprisse o plano dela. Mas Elias é servo fiel de Deus. E o servo fiel de Deus, aquele que realmente busca e teme ao Senhor, ele não fica sozinho na caminhada. Ele não está sozinho na caminhada. E aí, a importância de nós enxergarmos, a importância de nós compreendermos que Deus quer de nossas vidas, e aqui no caso que fiquemos na presença dele, Deus vai criar um plano para que ele chegue até o seu servo fiel, para que ele enxergue a necessidade dele sair de onde está, no momento da vida de aflição, de sair de onde ele está, numa vida de problemas, numa vida de lutas, para que ele volte para Deus. E Deus faz isso de uma maneira muito interessante aqui no texto. O verso 11 diz que Deus chama Elias para ficar na presença dele, pois ele iria passar. E 3 manifestações da natureza aconteceram aqui. O verso 11 mostra que veio um fortíssimo vento que fez, digamos, um estrago, separou os montes, esmigalhou rochas, assim como temos muitas ventanias que acontecem na nossa cidade, onde casas são destelhadas, onde árvores caem. Mais ou menos uma ideia, mas aqui a ideia parece que um vento fortíssimo, uma ideia de realmente ter destruição total, mas o Senhor não estava no vento fortíssimo.
Depois houve uma segunda manifestação, que foi um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E aí houve uma terceira manifestação, que foi o fogo, mas Deus também não estava no fogo. Mas na sequência, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouve, puxa a sua capa para cobrir o seu rosto, sai e fica à entrada da caverna. E por quê? Porque aí ele percebeu, não, agora sim, Deus vai falar comigo. E quando Deus fala com a gente, é para nós sairmos daquela situação, pois Ele quer nos usar. Deus nos chama para sairmos da caverna. Deus nos chama para sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto, daquele momento de aflição, daquele momento de desespero, naquele momento em que estamos desorientados, e Ele nos chama através de sua suave voz. E essa expressão usada aqui, o murmúrio de uma brisa suave, é para mostrar como a voz de Deus nesses momentos que estamos de aflição, ela vai surgir para nós em muitas situações, nessas situações mais complicadas e difíceis de nossas vidas. E isso me faz lembrar um hino número 384, Doce Voz, que diz, a primeira estrofe mais ou menos assim, que doce voz tem, meu Jesus, voz de amor tão terna e graciosa. E eu gosto da segunda estrofe, tem um pouco a ver com essa situação de Elias. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado, porque eu pude então ouvir a voz doce de Jesus falando comigo. Se no momento de aflição, no momento de angústia, a voz do Senhor vem como terremoto, com certeza aquilo vai trazer vai só aumentar a nossa angústia, aumentar a nossa aflição. Por isso que a voz de Deus vem como um murmúrio, uma brisa suave, pois Ele sabe que em momentos de aflição é necessário uma palavra doce para desviar toda a fúria, para desviar toda a ira e para sermos consolados pela Tua palavra. De todas as vozes que ouvimos, a voz do Senhor é aquela que nos encoraja a prosseguir e que nos anima. Isso é muito importante, ouvirmos, sermos sensíveis à voz do Senhor, e aqui Elias foi sensível à voz de Deus, para que ele, de fato, permanecesse na presença do Senhor. Porque senão, Elias, no início do capítulo, ele demonstra para nós que a situação dele não era muito fácil, ele estava numa situação muito complicada, tanto que ele pede para Deus tirar a sua vida. E com certeza você já conhece alguém que em momentos de aflição não só pediu para Deus tirar a sua vida, mas tirou a própria vida. Então, nesses momentos é importante nós sempre estarmos perto do Senhor e deixarmos o Senhor controlar as nossas vidas. Deixar o Senhor Deus controlar os nossos temperamentos, os nossos sentimentos, controlar o nosso coração. Para que a gente, de fato, não perca a direção, aumente a nossa aflição e fiquemos aflitos. Então, diante desse primeiro ponto que nós precisamos, que é necessário enxergarmos e compreendermos aquilo que Deus quer da vida dos seus servos, é importante nós que fiquemos na presença do Senhor. Pois é na presença do Senhor em que nós somos fortalecidos, é na presença do Senhor em que nós somos desafiados a sairmos da caverna, a sairmos da situação, a sairmos do momento da nossa zona de conforto, do nosso famoso, às vezes, jeitinho brasileiro, de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que a bênção caia do céu. Mas Deus nos desafia a sairmos da caverna, a sairmos daquele momento de aflição, para estarmos em Tua presença, para vermos a necessidade de estarmos em Tua presença, sairmos da caverna, que muitas vezes é um lugar de que muitas vezes a caverna, na verdade, é um lugar de refúgio, mas não é um lugar de refrigério. É um lugar que muitas vezes pode nos levar-nos para longe de Deus ou tentar nos levar para longe de Deus. Mas aqui nós vemos que mesmo na caverna não é possível, como servos de Deus, ficarmos longe dele.
E por quê? Que há uma expressão muito linda no texto, tanto no verso 9, quanto no verso 13, que é Deus, a voz do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? E essa é a clara demonstração de que Deus está com o servo fiel, mesmo ele estando na caverna. É um Deus que está perto dos seus servos, é um Deus que está perto dos seus filhos, é um Deus que está perto dos seus eleitos e amados. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Seja no vale da sombra da morte, seja na caverna, Deus nos chama, Deus está conosco, Deus está perto, tão próximo a ponto de poder ouvir a sua voz suave e a ponto de nós sermos desafiados por Ele. Até porque a voz dele vem para nós, não era simplesmente para trazer um refrigério, mas também para nos desafiar. E aí nós vamos para o segundo ponto. Deus quer que, além de ficarmos na sua presença, Ele quer terminar a obra que Ele começou. Verso 15 diz o seguinte: o Senhor lhe disse a quem? A Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nício, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate. Meus irmãos, olha que interessante. Nós vimos que Elias está no momento de aflição, a ponto de andar desorientado e chegar numa caverna. E aí, quando Deus fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Elias começa a trazer o relato mais ou menos do porquê ele está ali. E ele começa a dizer no verso 14: Deus, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os meus irmãos israelitas rejeitaram a tua aliança, Deus. Mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrevivi, sou o único que permaneço fiel. E estão procurando matar-me. Quem quer te matar, Elias? A rainha Jezabel, Senhor, ela quer me matar. Eu estou desesperado, estou aflito. Normalmente, quando nós vemos alguém nessa situação, às vezes a gente quer consolar a pessoa, às vezes a gente quer orientar, dar uma palavra de incentivo. Mas nosso Deus age de uma maneira muito diferente. Porque Deus poderia muito bem olhar para Elias e falar: nossa, Elias, vem aqui, eu estou contigo, eu sou o seu Deus, eu te sustentei até agora, por que você está assim? Não. Quando Elias faz esse relato, Deus simplesmente olha para ele e dá uma tripla missão para ele. Deus não traz palavras de consolo para Elias naquele momento. Deus não traz uma palavra de refrigério que vai trazer um alívio para a sua alma, que vai tirar todo o peso da sua alma, que vai tirar toda a sua aflição. Não. Deus dá uma missão para Elias. E é uma tripla missão aí que nós lemos no texto. Primeiro, ungir Hazael como rei da Síria. Segundo, ungir Jeú como rei de Israel. E aí Jeú, mais na frente, vai ser o rei que faz aquilo que Deus aprova. E foi usado por Deus. E terceiro, ungir Eliseu para o substituir. Ou seja, Deus já tinha um plano para Elias. E ele seria substituído por Eliseu, e mais à frente nós, a partir do verso 19, nós lemos o chamado dele, como se dá, e a dar através do próprio Elias ali, indo até ele, convocá-lo para ser, digamos aí, o seu discípulo, e aí de fato ele é discipulado por Elias, e Eliseu também é muito usado por Deus na história do povo de Israel. Só que é interessante nós vermos uma coisa, que Deus tinha um plano na vida de Elias, usou ele poderosamente no meio do povo de Israel, e mesmo Elias tentando fugir ali da rainha, até mesmo da presença de Deus, Deus tinha um plano, tinha uma missão na vida de Elias, e Deus não ia desistir disso, mas simplesmente mantém esse propósito na vida do seu servo. E dá essa missão para Elias. Não, Elias, eu vou tirar você dessa caverna para que você fique na minha presença e você continue a fazer aquilo pelo qual eu te chamei, que é fazer a minha vontade no meio do povo. Você já mostrou para o povo que eu sou o Deus verdadeiro no capítulo 18, lá no Monte Carmelo. Lembra, Elias? Você já fez a minha vontade, eu estou contigo. Estive com você, sustentando você através da viúva, estive com você, sustentando você no capítulo 17, na sua trajetória de vida, através dos corvos,
e agora eu permaneço com você. Mas eu ouvi a sua fala, eu ouvi o seu clamor, vejo a sua aflição, mas a missão que eu tenho para a sua vida ela ainda não terminou, então você vai finalizar a missão agora. Você vai sair da caverna e vai fazer aquilo que eu lhe pedi. E é interessante nós vermos a forma que Deus age para que a gente entenda que em muitas situações Deus vai agir da forma dele. E a forma dele, a vontade dele é boa e perfeita e agradável, como diz lá em Romanos. E também Deus vai demonstrar para nós a sua soberania e simplesmente vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo dele e do jeito dele. Nada vai impedir a ação de Deus e muito menos nada vai impedir fazer com que as coisas aconteçam antes do tempo que ele realmente planejou para cada um de nós, para os seus servos. E por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente tente pedirmos para que Deus nos leve, ou reclamarmos de Deus, ou acharmos que nós estamos sozinhos na caminhada, Deus vai estar sempre falando para nós: saia da caverna, é necessário você sair da caverna, é necessário você se aproximar de mim, eu quero te usar, eu tenho uma obra, uma missão na sua vida. E diante disso, Filipenses 1,6 vai nos dizer algo muito interessante. Convido você a abrir sua Bíblia lá, Filipenses capítulo 1, verso 6. A fala do apóstolo Paulo, que também foi homem de lutas, homem que passou muitas tribulações, assim como Elias estava passando naquele momento. E ele simplesmente diz aqui: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês ou em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus, aquilo que Deus começou em nossas vidas, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, ou até o dia até o dia que Ele achar que Ele vai nos levar ou não para a sua presença, para a glória. E por mais que você esteja aflito, ou por mais que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, lembre-se que Deus é contigo e Ele está nos chamando nessa noite para estarmos na presença dEle, para enxergarmos além daquilo que os nossos olhos podem ver, para enxergarmos que Ele é conosco e que Ele quer nos usar nesse ano de 2021. Conclusão que nós temos desses textos, dessa linda história de Elias, da presença de Deus ali, da forma que Deus age e fala com os teus filhos, é que nós temos um desafio e um chamado de Deus. Vem para fora e suba um monte diante do Senhor para adorá-lo através do seu talento, para glorificá-lo através da pregação do Evangelho às pessoas. Vem para fora para que Deus faça de nós, faça de você, faça de mim nova criatura e faça de nós mensageiros da sua palavra. Saia da caverna, enxerga a necessidade de estar na presença do Senhor todos os dias. Tenha uma vida de leitura bíblica, tenha uma vida constante de oração, para que Deus o use, o abençoe, e quando chegar um momento de aflição, ao invés de nós corrermos para a caverna, nós iremos correr para os braços do Pai. Que assim possa ser a nossa vida nesse ano de 2021, que Deus nos abençoe e nos guarde, e oremos neste momento. Deus eterno, Deus querido, nós somos gratos ao Senhor por essa noite, somos gratos ao Senhor porque o Senhor, Deus, é um Deus fiel, um Deus maravilhoso que fala e que protege cada filho teu, Pai. Nessa noite vemos na tua palavra a necessidade de enxergarmos além do que os nossos olhos podem ver, ou seja, Deus, enxergar o Senhor em todas as situações, ouvirmos a tua voz, ó Deus, que nos chama para sairmos, ó Deus, do momento da vida de aflição, da angústia, da caverna, do lugar que muitas vezes pensamos que é refúgio, para estarmos em tua presença, ó Deus. Que possamos, ó Deus, nesse ano de 2021, realmente sermos cada vez mais capacitados pelo Senhor, ó Deus, e desafiados a sermos
crentes fiéis e verdadeiros, ó Pai, constantemente, todos os dias, ó Pai. Nos abençoe grandemente, nos guarde, em nome de Jesus, amém. Ótima semana a todos, fiquem na paz, Deus abençoe você e sua família, tenham um ótimo ano, que Deus os fortaleça grandemente para a glória de Cristo Jesus. Amém.